Olá, boa tarde, tudo bem? Vamos esperar as pessoas chegarem, o Edgar entrar. Assim que o Edgar entrar, eu já o chamo para começarmos. Tem que ficar de óculos no começo, eu sei que tá brilhando, mas vamos lá. Olá, pessoal chegando. Edgar, já te mandei o convite aí. Olá, Oi, boa tarde. oi, tudo bom? Tudo bem? Tudo? Você tá me ouvindo bem? Eu tô ouvindo bem. Que bom. Vamos lá. É onde você tá? Você Eu tá tô na aqui no, Mantiqueira ou você eu tá em tô na São Paulo? eu tô na Mantiqueira aqui, ó. Aqui em São Olha lá, Bento em São Bento do Sapucaí, aqui com as minhas araucárias e tudo que mais aqui. delícia. Estamos pertinho. Você tá perto? Estamos Eu pertinho, né? Estamos pertinho. Você tá em Itajubá, eu tô em São Bento do Em São Sapucaí, Bento. na Delícia. mesma Mantiqueira, Na mesma né? Mantiqueira. Que lindo. Bem-vindo. Olha o pessoal chegando. Bom, Edgar, vamos lá. Primeiro eu quero te agradecer muito, né, por ter aceitado esse convite. Olha que lindas Ah, araucárias lá atrás. Ai, como eu sou lindo, né? apaixonada por elas. E, enfim, né? Obrigado por você ter aceitado participar. E essa é a terceira Longevi Live aqui do perfil Envelhecendo. Na primeira, a gente conversou sobre saúde mental. Na segunda, a gente falou sobre sono e qualidade de vida. E agora a gente vai falar então sobre co-housing, Muito bem. né? E, enfim, é bate-papo mesmo. Eu peço para você se apresentar. Eu coloquei para as pessoas que você é o idealizador do Fórum Moradias para a Longevidade, mas, né, conta um pouco mais. E assim, com relação ao co-housing, eu tenho muito mais dúvidas, e aí eu vou te perguntando e a gente Você vai pode ir trocando. perguntando, porque realmente é uma coisa muito nova no Brasil e as pessoas não sabem direito. Então, estamos aqui para contar. Então, eu estou muito envolvido com Perfeito. cohousing já há alguns anos, desde que eu criei o Fórum de Moradia para Longevidade. Eu tive num cohousing nos Estados Unidos, em Massachusetts, Pioneer Valley Cohousing. Conheci o funcionamento, conheci as pessoas, assim, um cohousing modelar lá nos Estados Unidos, em Massachusetts, na Nova Inglaterra. E aí eu trouxe para o Brasil a Laura Fitch, que é uma arquiteta que mora lá há 25 anos. Então é Olha, um cohousing que é uma coisa de bastante tempo lá fora. é uma coisa de bastante tempo lá fora, exatamente. Então, e começou na Dinamarca, talvez há 40 anos atrás, ou coisa, ou mais até, né? E aí eu trouxe a Laura para o Brasil para participar do fórum, para fazer palestras e tal. E eu fiquei realmente muito impressionado com o conceito do cohousing. Eu fiquei, assim, apaixonado lá no Pioneer Valley Cohousing, que é um cohousing suburbano. Aí começam os tipos de cohousing, né? Você tem Ah, cohousing urbano, porque cohousing bem na cidade. essa é uma das primeiras dúvidas. Então, assim, é uma coisa muito elitista, é um sonho é um sonho de viver que só os ricos podem compartilhar um espaço, ou isso já está mudando fora daqui também. Então, na Europa, onde começou, e nos Estados Unidos, o público médio dos cohousings é a classe média. Ok. Não é uma coisa popular e não é uma coisa para classe A, assim, não está nem aqui e nem ali. Nem lá, E, tá. e nem lá. Então as pessoas que conseguem comprar um imóvel em São Paulo ou na cidade onde elas estiverem, enfim, elas têm condição de comprar, entre aspas, também um imóvel num cohousing. Ok. Porque, assim, a grosso modo, os custos de você morar numa casinha tua ou num apartamento teu dentro do cohousing, que o cohousing tem, assim, a propriedade privada dentro do coletivo, é mais Tá. ou menos equivalente, quando você somar com as áreas comuns do cohousing, tudo, a você ter a tua casa ou teu apartamento numa cidade. Então,
É Ok. Como se parecido. fosse, a princípio, como se fosse um condomínio. A princípio, Você como se fosse condomínio. compartilha alguns A espaços. grande, a grande diferença, porque assim, tem muita infraestrutura e tudo. A grande diferença de um cohousing para um condomínio é que um condomínio ele é gerido por autogestão. Então começa que são as próprias pessoas que dirigem a sua vida, o seu condomínio, entre aspas. Não tem administradora, não tem. E que provavelmente estabelece o bem viver desse espaço, as E regras de por bem viver. exatamente, e por isso que cada cohousing é um cohousing. Tá. É um modo de vida onde você combina a tua casinha, o teu apartamentinho dentro do cohousing com essa cooperação com todas as coisas em comum. Então, não é para qualquer pessoa. Eu acho que Entendi. combina com pessoas que têm um senso de comunidade, que gostam. Espera só um pouquinho, Edgar, que tá travando. Deixa eu só Tá. carregar um pouquinho. É, só um pouquinho. Vocês estão me ouvindo, pessoal? E estão conseguindo ouvir o Edgar também? Acho que foi. Vamos lá. Então, será que eu repito ou eu posso continuar assim? Não, não, acho que pode seguir. Aham. Então, quer dizer, o mais Então, importante é essa questão. nós paramos nessa frase de que não é para todo mundo. As pessoas Não têm é que para. ter um espírito de compartilhamento. Ou seja, cohousing não é paguei, comprei, estou. Não é isso. Aí você tem condomínio. Tá. O co-housing, a palavra co, ela significa co. E ela significa que você quer compartilhar alguma coisa. Então você tem que estar disponível para você poder fazer coisas em conjunto. Então essa disponibilidade é muito importante. Por isso que a gente fala, não é para qualquer um. Assim, nós Uhum. somos uma sociedade, bom, muito individualista, a gente nunca aprendeu a viver em comunidade, a gente tem muita dificuldade. A Europa do Norte tem mais facilidade, a própria América do Norte, eles estão mais acostumados a cooperar, a organizações, a grupos, a tomar decisões em conjunto e tudo mais. Então essa é a Uhum. primeira coisa. Então a coisa mais importante não é a compra da terra ou é assim o dinheiro que eu vou. Lógico que eu vou precisar de dinheiro para ter a minha, entre aspas, propriedade, porque eu vou. Espera só um pouquinho que travou de novo. Espera aí, travou de novo. Tá. Uhum. Vamos lá? Vamos Acho lá. que E voltou. cada cohousing estabelece a sua, as suas regras, que são como se fosse uma constituição do cohousing e tudo mais. Tal. Por exemplo, vou dar um exemplo de um cohousing que eu tenho acompanhado muito de perto, que é o Vila Conviver da Associação dos Docentes da Unicamp em Campinas, onde alguns líderes, o Bento, por exemplo, é um amigo meu e a gente acompanha muito de perto e tudo. Eles estabeleceram toda uma normativa muito interessante, onde se define propriedade, transmissão de propriedade, tudo isso, porque é tudo muito novo no Brasil, quer dizer, você não tem Então, porque a minha jurisprudência. dúvida é assim, por exemplo, eu tenho sei lá, eu tenho um sítio, mas não tenho nenhuma infraestrutura. A terra é minha, mas eu quero estabelecer um co-housing e as pessoas vão construir lá, e aí como é que isso vai ficar, essa posse da terra, enfim, essas dúvidas nesse sentido assim. Então já tem, por exemplo, a associação do Vila Conviver, da AD Unicamp, já tem uma modelagem para isso. E, aliás, a modelagem delas está disponível. Se você entrar em contato com a associação Vila Conviver, eles vão te disponibilizar os estatutos dele,
estatutos que eles ficaram 1 ou 2 anos preparando com talvez um dos grandes juristas de São Paulo para criar essa conceituação jurídica, a formulação jurídica para isso, porque isso tem que estar muito claro. Isso é uma coisa que você tem que, se você quiser fazer na tua propriedade, você vai ter que estudar a modelagem jurídica. Isso é uma coisa. A outra coisa é você começar, você fazer o teu core group, quer dizer, o teu grupo inicial de pessoas, os fundadores, e depois começar a abrir. Agora, a metodologia para essas reuniões, para essa formação de grupo e tudo mais, é fundamental. E é ideal que você tenha um facilitador, uma pessoa profissional, que conduza esses processos. Porque a gente acha que amigos vão envelhecer juntos. Ah, é amigo, a gente vai junto. Não dá Tudo a gente certo. resolve na amizade, não é bem assim. Não dá. É uma coisa profissional, a coisa tem que ser muito bem estruturada, porque você não dá briga. E se der briga, tchau, co-housing. Aí você vai embora e acabou, você vai comprar no primeiro condomínio da esquina. Então, para você ter sucesso, precisa de planejamento, precisa de formação de comunidade. Eu tenho estudado bastante, que é uma metodologia e ferramental para você fazer um gerenciamento de um grupo, para você tomar decisões em grupo, para você dividir essa questão toda, para você mediar conflitos que aparecem, uma série de coisas que naturalmente acontecem quando a gente está em 30, 40, 50, 60, 70 pessoas convivendo de alguma maneira juntos. Então você imagina. De certa maneira, porque cada um tem a sua propriedade, a sua casinha, ou o seu apartamento, ou o seu flat, ou coisa assim. Mas vão dividir atividades. Mas vão dividir coisas. O bacana do co-house e o fantástico é que você tem privacidade total. Quer dizer, Luciana, se você quiser ficar na tua casa, eu não quero falar com ninguém hoje, eu quero ficar aqui, eu fico na minha, eu tenho totalmente a minha liberdade e independência total. Agora, quando eu quero estar com as pessoas, aí eu saio, vou na varanda, que é o meio de campo entre o coletivo e o individual. A varanda, por isso que a varanda é tão importante na criação dos co-housing, que é a área de limite, a área de fronteira entre o coletivo e o individual. Estou disponível ou não estou disponível, né? Estou disponível ou não quero. Não, hoje eu não quero falar com ninguém. Hoje eu quero totalmente estar com você junto, Lúcia. Nós vamos regar o jardim, ou nós vamos fazer uma horta, nós vamos cuidar disso, etc, etc, etc. Então, o grande círculo em gastando quando você não evolui bacana, assim, entendeu? Então, é um desafio. O co-housing é uma coisa, como eu falei, não é para todo mundo, mas é para pessoas que têm o desejo de falar, puxa, eu não quero ficar velho sozinho. Eu quero estar com pessoas. E eu me disponho a ser uma pessoa cooperativa. Eu gosto disso, eu tenho vontade e tudo mais tal. Eu vou fazer uma minha parte num coletivo. Tenho vontade. Aí eu acho uma solução espetacular, assim, porque eu estava ontem eu estava participando do que eu já estive lá 2 vezes, eu já tenho alguns amigos lá. E aí, muito legal. E você começar a entender como funciona isso, se você vai fazer um investimento não só financeiro, mas psicológico, de vida para a tua vida, eu acho fantástico você visitar alguns co-housings no mundo, na América do Norte, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra. Para entender, ou mesmo assim, né? Vamos nesse. Ou estudar, ou no Brasil. Esse de Campinas é o único modelo ou já existem outros? Tem alguns. Eu não tenho, assim, ciência exatamente em que... Não, eu conheço mais alguns de informação, mas eu não tenho ciência de...
como é. Justamente por isso. É novo demais. É muito novo, exatamente. E ele está dentro daquela linha das ecovilas e tudo mais, e de outras, né, dessas, e está ligado à comunicação não violenta, tá ligado a todas essas coisas tão modernas que a gente está buscando, que muita gente está buscando, quer dizer, uma vida mais significativa, É uma vida com cooperativa, propósito, com cooperativo. propósito. E é interessante que as pessoas que eu, pelo menos, tenho conhecido lá nos Estados Unidos, são pessoas que têm pós-graduação, em geral, são pessoas de um nível bastante educacional elevado. Então, você encontra pessoas extremamente interessantes nos cohousings. Então, a partilha de conhecimentos, a partilha de... é muito rica. E isso eu acho uma E das aí, coisas mais e aí fantásticas, né? também com essa visão que a gente estava falando de como que isso se encaixa na questão da longevidade, né? Porque é você também seguir compartilhando o que você tem de conhecimento e ir aprendendo com as outras pessoas, não deixar de aprender nunca, né? Talvez seja o Nunca. grande diferencial. Eu acho que isso é fantástico. Tanto que tem pesquisas que mostram que as pessoas que moram em cohousing, na média, vivem 6 ou 7 anos mais do que a média da população na mesma. Assim. E assim, Na lógico, porque você uma faixa tem, etária. porque você tem uma conexão humana de valor bastante grande. Você tem apoio mútuo, assim. Uma coisa muito interessante lá, eu estava lá nos Estados Unidos, e aí a Laura, que é minha amiga, arquiteta e tudo mais, etc., estava contando que no hospital lá perto de Amherst, Massachusetts, tinha uma senhora que recebia um monte de visitas. E aí a enfermeira perguntou, mas por que que os outros não recebem? Essa aqui recebe um monte de visitas. É, porque ela mora no cohousing. Então você percebe que é, é estilo de vida. E daí você vai criando um laço, uma irmandade, na realidade, Uma assim. irmandade, uma cooperação, ao mesmo tempo que você mantém a questão financeira independente. Cada um é dono do seu nariz, cada um tem o seu income, cada um tem a sua renda. Tem gente mais rica, gente mais simples, gente que está passando um pouco de dificuldade, gente que está muito bem, gente que tem filhos assim, tal. Então é uma coisa individual. E, e aí tem o coletivo, assim, que soma todas as coisas. Uma outra coisa interessante, você tem cohousing seniors, o Vila Conviver é um cohousing seniors. Então, eles só querem pessoas acima de 50 anos de idade. O Pioneer Valley é um multigeracional. Você tem desde pessoas de 70, 80, Ah, enfim, até adultos, sei lá, de 30, jovens pais de 28, 30, com criança de 4, 5. O que é muito colorido, o que dá uma cor muito grande, uma vivacidade muito grande. O sênior já fica uma sim. coisa um pouco mais. Mas o grupo define. Tudo é uma questão. Então, assim, por isso que eu falo que é autogestão. É autogestão. Você não tem síndico, você não tem zelador. É lógico que nos Estados Unidos, eles fazem praticamente tudo. Eles estão acostumados a cuidar de jardim, Cultural de, enfim, todo mundo já faz o seu próprio, porque não tem ninguém que faça, né? Ou ou quem quase faz, nada. se for Eles não trabalhar. gastam, assim como se fosse taxa de condomínio, quase nada. Muito, muito pouco e não mudou, não teve aumento de chamada, de aumento, essas coisas que tem condomínio para fazer reforma, sei lá o quê. Nos últimos 25 anos nunca teve. O dinheiro foi tão bem administrado, porque tem a comissão de finanças, o grupinho, que nunca precisou de dinheiro nenhum extra. Agora, no Brasil, o que vai acontecer? Lógico que a gente vai ter funcionários, vai ter, sei lá, não sei se porteiro, a pessoa que cuida, o jardineiro, talvez nós vamos ter, porque a nossa cultura é assim. Então, só que o grande lance é ser participativo, as pessoas participarem de tudo isso. E você pode ter, como eu falei, um curralzinho urbano. Tem gente que quer morar na Avenida Paulista. Falei, eu não quero, quero estar do lado do Hospital São Luís, estou chutando. Tem Tá. gente que quer ficar num curralzinho suburbano. Fala, eu quero ficar a 5 quilômetros da cidade, 4, eu não quero ficar no centro, uma coisa. E tem gente como eu, que quero ficar na natureza. Eu quero ficar aqui em São Bento do Sapucaí, na Mantiqueira, a 9 quilômetros do centro da cidade, na montanha. Então, você tem perfis também de acordo Diferente. com o desejo das pessoas. Me perguntaram, quando eu coloquei que esse seria o tema da live, me mandaram uma pergunta
sobre o que a gente chama hoje aqui de instituições de longa permanência para idosos, que seriam o que a gente chamava antigamente de asilo, ou enfim, que nome seria, né? E se eu sabia, e aí eu estou te passando a pergunta, se você conhece algum modelo de cohousing voltado para esse perfil, para o que seria, para os, como é que é? Instituições de longa permanência para idosos, Então, os vamos, serviços para os idosos, sei lá, eu tenho. então vamos separar cohousing, que é com autogestão. Então, Uhum. onde a pessoa que entra, ela participa dos processos todos, de você pagar para uma instituição, sei lá, tem um monte de instituições que você paga a mensalidade e você é, entre aspas, um cliente e não tem que se preocupar Não, com nada. exatamente. E aí a pergunta foi justamente se existia um modelo voltado de um grupo de idosos realmente que teriam ainda, algumas pessoas teriam autonomia para participar, para cuidar do jardim, da horta, do coletivo, mas que à medida que fossem envelhecendo pudessem ter serviços de apoio. E eu falei, bom, não sei, não conheço. Então, essas coisas estão nascendo. Então, estão nascendo e assim, a indústria da imobiliária e tudo mais está super antenado com essas novas tendências, com o envelhecimento da população, com as vontades, necessidades, e está buscando criar. Então, o que existe hoje são essas entidades que você paga, essas como ILPIs, né? E aí, Ou PIs? antigas, sei lá, casas de repouso. Residenciais é uma palavra melhor. Então, assim, Uhum. residenciais para idosos. Você tem vários, vários. Vários, né? Você tem até prédio residencial, padrão 4 estrelas, lá eu acho que em Barueri, alguma coisa assim, se não me engano. Então, você tem uma série de coisas e nascendo uma série de coisas. Com mais serviços, com menos serviços. Se Uhum. amanhã você precisar de serviços médicos, você vai ter e tudo mais e tal. Só que são coisas onde você é cliente, você compra, paga e entra. Você vai Paga a ser idade, como se fosse um condomínio para pessoas mais velhas. sim, Isso. tá. Co-housing é uma coisa que, como eu falei no começo, não é para todo mundo. É uma coisa grassroots, é uma coisa que vem de baixo, sabe assim? Quando você junta pessoas e fala, nós vamos criar, começa a se reunir, dá trabalho, Você dá, tomou essa decisão, né? Queremos compartilhar o nosso. queremos compartilhar. Qual é a vantagem? Eu não vou pagar uma construtora, provavelmente, eu não vou pagar as margens de lucro das talvez grandes empresas que cobram por oferecer para mim uma coisa pronta de alto nível, médio nível, enfim. E então vai sair mais barato, provavelmente, só que eu vou me envolver e vou, entre aspas, trabalhar no sentido de me reunir, comissão de arquitetura, o grupo não sei o que mais. Então, assim, eu tenho que estar disponível. Uhum. Então, importante entender que co-housing vem dessa área com autogestão. E as ILPIs são no conceito clássico assim, dos residenciais, onde eu pago e eu recebo os E eu tenho serviços clientes. todos. Eu Uhum. viro um cliente, eu sou um cliente. Eu estou pagando por um serviço, não importa. No co-housing eu não estou pagando por um serviço, eu sou parte, eu sou membro de um co-housing. Eu sou, entendeu? Aí que tá, é muito apelativo Isso e vou manter isso. Uhum. e vou manter. E não é para todo mundo, quer dizer, se você quer uma coisa pronta, fala, putz, eu tô com 78 anos, eu tô precisando morar em algum lugar, no máximo daqui a 2 anos, provavelmente não vai ser um co-housing a solução que você vai escolher, porque a formação de co-housing demora, em geral, pelo menos 3 anos. E assim, isso é a média internacional, 3, 4 anos, assim, até desde começar a formar o grupo, até você planejar, comprar o terreno, e, construir e tudo Fora fazer mais. Então, construção. quem tem pressa, isso não vai atender, assim, quem tá... Eu acho muito mais interessante para quem quer um modelo de vida. O Pioneer Valley Co-Housing nos Estados Unidos, que é multigeracional, por exemplo, eles criaram, a turma que criou, e lá são 32 casas, eu acho que 32, ou 24, estou na dúvida. Eles tinham 30 e poucos anos de idade, tinham filhos pequenos. Então, para eles, era uma proposta de vida.
Sabe uma coisa, eu quero criar meus filhos de uma maneira mais bacana, com liberdade, numa área aberta, em contato com mais pessoas, com uma segurança, tranquilidade, porque você está formando uma comunidade. E quando a gente pensa em segurança, que a gente está tão acostumado a ver essa questão de segurança, para mim é ligado a arma, a policial, a não sei o quê. Não, segurança é comunidade rica, comunidade forte, que um apoia o Próspera. outro, próxima, um que ajuda o outro. Isso é muito mais segurança do que aquilo, do que a cerca elétrica, assim, entendeu? Então, Uhum. enfim, mas assim, tem coisa para umas pessoas, tem coisa para outras pessoas e tal, né? Vamos às perguntas. Então, não, era isso. Acima direto aqui eu não tô vendo, não. Mas tem mais coisas que tinham me perguntado. Era isso, então a gente saber quais seriam aonde teriam esses modelos aqui no Brasil. Então, esse talvez de. Repete o nome, por favor, desse de. Esse é a Associação Vila Conviver é o Cohousing Vila Conviver da Associação dos Docentes da Unicamp. Fica em Barão Geraldo, ao lado de Campinas. Eles estão já há uns 3 ou 4 anos no processo. Eles já têm um grupo já formado, eles têm lista de espera, porque Mas já é existe o assim. espaço físico disso também? E o espaço físico já tem o terreno, já tem Ah, a questão das normas, dos regulamentos e como é. Eles estão no processo da planta arquitetônica nesse processo, entendeu? Então eles devem começar a construir, eu acho que esse ano ou ano que vem. entendi. Tá. Então era uma dúvida. E a outra que tinham perguntado, então você já falou dos Estados Unidos, mas aonde teriam outros modelos para as pessoas buscarem essa informação, para conhecer, ou para, Então, enfim, até para pesquisar. né, a maioria dos modelos, os Estados Unidos tem mais ou menos 150 co-housings. O Canadá tem um número pequeno, a Europa tem bastante, Dinamarca, Holanda, Suécia acho que tem, Inglaterra tem um pouquinho, tem também, Israel está se formando, quer dizer, muitos países da Europa, Itália eu acho que tem vários países, a Espanha tem, Trabensol é um modelo lá na Espanha, quem quiser pesquisar, porque prefere a língua espanhola, né, tem mais facilidade. Então, o Trabensol é um modelo na Espanha. Portugal está começando, eles estão participando de alguns grupos que a gente faz, eles também interagem com o Brasil, também estão nessa pesquisa, mas começando, Portugal começando também, né? Bem. E a outra questão, então, que tinham pergunta. Ah, teve uma outra pergunta que me mandaram antes também. Era de se a gente poderia comparar, e aí pela tua fala a gente já percebe que algumas coisas sim e outras não, com as repúblicas, onde a gente tem um Não, espaço, não, e eu fiquei não. pensando. Não pode comparar com República e também não pode comparar com co-living. Na minha visão, eu também não estudei muito a palavra co-living, mas a minha sensação é que co-living você mora todo mundo no mesmo espaço. Então, você aluga uma casa grande, divide em 4, 6, 8 pessoas, co-living. Tá. Co-housing não. Que aí seria então, E mais ou nem menos. República. E Então, nem essa República. visão da república seria mais na área do co-living, então, Mais na talvez. área do co-living. E eu Tá. acho que talvez para jovens poderia funcionar, mas para pessoas de uma meia idade ou mais velhos, eu acho que não Porque a sei. questão da privacidade é bem importante, né? Exatamente. Quer dizer, esse que é o fantástico do co-housing. Você tem a tua casinha, tua casa, ou o teu apartamento, o teu flat, não importa. Quer dizer, às vezes é horizontal, vertical, tem vários modelos, tem vários, assim, retrofit, tem um monte de modelos. Tem livros muito interessantes para as pessoas que se interessarem, em inglês ainda, de co-housing, do Charles Durrett. Charles Durrett, co-housing. Tem tanto co-housing quanto co-housing sênior, um livro americano muito bom, ilustrado, assim, que ensina tudo. Então, para arquitetos que se interessarem ou para a formação de grupo. Alguém escreveu aqui, perguntou quais os maiores E desafios para a maior formação de a grupo. formação do grupo, desses grupos, né? Então, isso eu acho que é a coisa mais crucial, mais importante. Os maiores desafios são, primeiro, as pessoas, assim, você atrair pessoas certas. O que aconteceu lá em Campinas, acontece em todos os co-housings, vem pessoas interessadas,
começam a participar de algumas reuniões, depois percebem, acho que não é muito para mim. Isso é normal, e as pessoas saem, entram outras, esse processo é normal. Quando chega a hora de pôr dinheiro, comprar o terreno, também o que acontece é uma turminha sai. Porque é a hora de você, do vamos ver, é a hora de pôr o Sim. dinheiro, na hora de... Até quando estava na Também, e era muito bonito. A hora que colocava, vamos colocar o dinheiro e a mão na massa, também já não é para todo mundo. aí já não é bem assim. Então, os desafios são os desafios. Então, o processo é um processo assim iterativo que vão entrando umas pessoas, aí talvez alguém sai, entra outra, vai entrar, você vai lapidando um grupo. E é muito legal porque você vai conhecendo as pessoas e é nesse processo de reuniões, de grupinhos, de círculos, você vai conhecendo as pessoas, você vai vendo. E é muito interessante porque o pessoal, teve umas pessoas de Campinas que falaram assim, no começo, eu queria morar num co-house. E eu queria morar num co-house porque eu queria morar num esquema assim. Mudou. Depois de 2 anos de convivência com outras pessoas, a mesma pessoa falou, agora eu quero morar com vocês. Ou seja, eu estabeleci o vínculo com as pessoas com quem eu estou, entre aspas, namorando esse viver junto, e agora eu quero estar com vocês. E não importa onde vocês forem. Ou seja, de eu querer ir para um lugar, etc., quero, tal, eu mudei. Agora eu quero estar com vocês. Aí, nesse momento, é que se reafirmou a questão da comunidade. Quer dizer, eu quero estar com vocês. E esse é o grande lance que qualquer condomínio, qualquer modelagem empresarial provavelmente não terá. Não Porque você consegue vai... esse nível de aproximação, de desejo de estar Exatamente. junto. Por quê? Porque eu preciso conversar com você. Ontem à noite eu estava nessa conversa com o Pioneer Valley, e eram 45 pessoas participando dos 70. E aí o facilitador fantástico, especialista em sociocracia, que mora no co-housing, e é vizinho da Laura e tudo mais, ele tinha uns 45 pessoas. Aí dividiu em grupos de 4 ou 5, no Zoom, para a gente conversar em grupinhos pequenos e a gente sintonizar. Então, 4 ou 5 eu consigo conversar, consigo contar como é que eu... Vamos ver se volta. Voltou? Vamos ver se volta. O que que eu Voltou. tenho feito? O que que eu tenho feito? Como é que eu tô? Então, essa questão humana é chave. Então, deixa de ser um business, entre aspas, de morar, tá bom. Nós estamos acostumados a comprar uma coisa para morar, um apartamento, uma casa. A gente sempre pensa em metros quadrados, em dinheiro, sempre. É o que a gente pensa. Ninguém, em geral, vai olhar, deixa eu ver esse vizinho, o que que ele pensa, como é que ele leva a vida, se ele é legal ou não. Ninguém pensa nisso. Resultado que você, em geral, não fala com o vizinho. No meu prédio, eu não falo E com às o vezes vizinho. você vai comprar um apartamento, vai comprar um imóvel e fica torcendo, meu Deus, tomara que eu tenha um vizinho bom, tomara que o vizinho seja bom, né? Porque você não tem a menor ligação com aquela pessoa. Exatamente. Sabe? E isso, quando você faz as reuniões de formação com áudio, você é obrigado, você vai forjando esses laços. No fundo, depois você vai ter entre os 40, 50, 60 pessoas do cohousing, porque a média mundial de tamanho de cohousings é entre 20 e 30 unidades, para ter um valor econômico interessante, para ter um número de pessoas interessante, etc. Então, você vai ter entre 50 e 70 pessoas, sei lá o quê. Talvez desses 50, 70 pessoas, talvez 8 sejam bem amigos teus. Não talvez 50, mas 8 sejam bem amigos teus. E você quer isso. Porque amanhã você vai precisar de alguma coisa e tem esse apoio mútuo. Isso que eu acho, mesmo para quem tem filhos pequenos. Você imagina, e eu vi isso lá no Pioneer Valley Co-Housing. Eu cheguei de um passeio, que eu fui no bosque que era do lado. O Pioneer Valley, em Amherst, ele é um suburbano. Tem uma área muito grande, linda, verde e tal. Tem bosque do lado, uma cachoeirinha, um lago perto, espetacular. Aí eu estava passeando no bosque. Voltei para o co-housing. Aí vejo uma senhora sentada assim na grama, assim, com 2 crianças. Aí eu falei assim, family? Aí ela falou assim, ou a criança falou assim, não, we are neighbors. Então, olha, eles são vizinhos, estão do lado. Então você imagina, se a mãe tem 40 anos, tem filho de 6, 7, como é que é no Brasil? Eu tenho que deixar em algum lugar, o filho de 2, numa creche, eu tenho que ir numa escolinha, você não, como é que é lá? A vizinha, você pode... Então, esses modelos, assim,
São modelos muito Sociedade interessantes. coletiva mesmo, né? Eu cuido de mim e cuido do meu próximo. Aham. Exatamente. Tem alguém perguntando aqui também, o Edgar, se é a Ana, se você tem interesse de iniciar um movimento de cohousing em São Paulo. Eu tenho. Quando a Ana fala movimento, depende do que ela quer dizer de movimento. Não, é assim, eu dou palestras e tudo mais, etc, etc, para ajudar, ensinar um pouco que eu sei, ajudar a formar. Eu quero formar o meu cohousing aqui em São Bento do Sapucaí, nas montanhas da Mantiqueira, porque é a minha paixão, eu quero viver aqui. Em São Paulo, que eu tenho a Freeway, tem a nossa agência, onde eu tenho meu apartamento também, eu posso sim ajudar e a gente tem contatos e a gente está envolvido com isso. A gente provavelmente vai criar um curso no começo do ano que vem, envolvendo sociocracia aplicada ao cohousing, porque a gente falou que o maior desafio é a questão humana. Porque lógico, a questão técnica a gente tem domínio e a gente tem muito. Você tem exemplos que podem ser compartilhados. Tem muita coisa. É mais A, difícil. a questão legal, a gente tem que ver a questão legal, a questão jurídica, e aí tem já uma ferramenta que é o da Unicamp. Esse é um modelo. É lógico que o advogado do grupo vai ver se quer isso, vai mudar, etc, etc, para fazer adaptações, tranquilo. Mas a coisa eu acho, a pérola para dar certo o cohousing é a questão humana. É a formação de um grupo que quer estar junto. Porque quando você quer estar junto, vai vir dificuldade, lógico que tem várias coisinhas que você tem que decidir. E tem 1000 decisões que tem que fazer. Então, mas se eu quero a coisa mais importante é estar com você, eu vou abrir mão de várias coisas porque eu quero estar junto com você. Então, acho que esse é o grande lance para quem quer enveredar por esse processo, né? A Ana complementou aqui dizendo que ela quis dizer São Paulo, o estado mesmo. Então, estamos falando de São Bento. Sim, Aí, então, São Bento está no aí, estado de São Paulo. Mantiqueira Paulista. Mas se alguém quiser fazer um cohousing numa outra cidade, em outro lugar, é lógico, pode contar com a gente pode apoiar e ver como pode ajudar e fazer os contatos com pessoas que podem facilitar, porque eu disse que a coisa mais importante, eu acho, é a par da questão técnica, a par da arquitetura, a par da questão legal, que tudo isso tem que funcionar, a questão das decisões do grupo. E para isso eu acho que tem que ter um facilitador externo experiente, de preferência, na minha visão, pode ser outra modelagem, tem várias correntes, mas assim, eu conheço a Sociocracia, tem Sociocracia Brasil, por exemplo, que é uma entidade. Eu acredito muito nesses processos, assim, profissionais, que eu vou chamar assim, para organizar o grupo. De Mesmo... participativo, que assim, moderadores de planejamento participativo e também que Exatamente. tenham um conhecimento do assunto. Que tenham experiência para autogestão. Isso é fundamental para dar certo, assim, então, essa coisa. E assim, eu acho que para quem busca autoconhecimento e autodesenvolvimento, por isso pessoas também de média idade, ou mais jovem, não importa. Eu acho que esse processo do cohousing é um processo de autoconhecimento e autodesenvolvimento fantástico, porque a gente tem que entrar em contato com uma série de coisas, aprender a tomar decisões, aprender a lidar com o grupo e tudo mais. Eu acho isso compartilhar. E um autoconhecimento, né? Porque acho que também Autoconhecimento. você vai descobrindo assim, até que ponto eu estou disponível para abrir mão de algumas coisas, até que ponto eu não estou disponível para abrir mão, né? E é muito interessante, ó, Anaí, oi Anaí, eu sei que você tá aí. Anaí tá aí. Oi, Anaí. Anaí mora perto, ela acho que ela mora em Jundiaí. E a gente está acostumado, a gente acha que a gente está num grupo, a gente tem que ter consenso para tomar decisão, mas esse é um modelo um pouco ultrapassado. E a sociocracia usa o processo de você tomar decisões por consentimento, que é diferente de consenso. Então, eu não vou entrar em detalhes agora, mas são processos mais ágeis, mais eficazes para você atingir os objetivos que você se propõe, para você não ficar no meio do caminho, para você não se frustrar e falar, puxa, eu queria isso, mas vou comprar agora um condomínio porque é complicado, etc, etc. A questão humana é a mais
é a mais É o fator mais importante. Ainda importante. mais para Mas nós do hemisfério sul do Brasil, que não temos muita experiência na questão de formação de comunidade. a Eliane está me perguntando se se você já está organizando em São Paulo, porque Não, travou. não, eu tô pretendendo organizar, ainda não estou organizando. Estou vendo o terreno, eu quero um terreno, tô na montanha, né? Então eu tenho um terreno grande, mas o meu não é adequado porque ele tem declive e tal. E se eu vou estar lá até ficar velhinho, preciso de um terreno plano, né? Um curralzinho Então, sênior, mesmo que não, house sênior. mesmo que seja nas montanhas, mas seja plano. Então Sim. tô buscando um terreno plano. E outra coisa, e você sabe se tem, ou você participa, enfim, existem alguns outros grupos assim como você está pensando existem outros grupos aqui no Brasil? Existem, Então, existem. Existem, acho que, vários grupos. Ó, tem um grupo se formando e fazendo em Bertioga. Em Bertioga. Eu estou sem os dados aqui, os contatos, mas assim, em Bertioga. Tem um outro em Itu. Itu? Itu. Eu acho que tem vários em formação, assim, entendeu? Mas também, eu acho que a maioria é em estágios um pouco preliminares ainda, uhum. né? E Bem nessa etapa de começo de bem nessa namoro mesmo, etapa assim, vamos de namoro, conversar, ver né? se tem afinidades. Uhum. Exatamente. Então, se você. Aí tem que pesquisar, assim. No Facebook tem grupos, né? Se você Isso que eu ia pesquisar, te você vai achar. perguntar, aonde a gente acha mais informações? Eu Ou acho que é o melhor lugar para começar a pesquisar no Facebook, os grupos. Tem Curhousing Brasil, que é uma entidade assim que organiza Curhousing no Brasil, né? uhum. Tá no Facebook, tem Curhousing. Tem na Argentina. Bem, a gente tá no Brasil, né? Mas tem Sim, na mas Argentina. dependendo para o Tem na pessoal que está Argentina bem próximo. também informação e tal. Mas no Brasil tem. Então, eu acho que o Facebook é o primeiro, né? E não sei, Instagram, possivelmente, no Google, em geral, né? Colocar um E co-housing Brasil aí no Google deve aparecer bastante Cohousing coisa. Brasil. E eu acho que vale a pena quem ler inglês comprar um desse livro de Cohousing do Charles Durrett. Porque é fantástico, você vai entender o negócio mesmo. Porque é novo para nós brasileiros, a gente não tem essa experiência, né? Uhum. E quem tem oportunidade, quando for para os Estados Unidos, de visitar a Cohousing, na Califórnia tem bastante. Na Nova Inglaterra, em Massachusetts, tem bastante. Quer dizer, você vai para Boston, você tem perto, né? Acho que na Flórida deve ter alguns. Não, o país inteiro tem, Colorado, etc, etc. E as pessoas, em geral, são, de certa maneira, acessíveis. Muitos cohousings, Também acho que já faz parte do perfil dessas pessoas, né? Assim, muito, quero exata, compartilhar o conhecimento também, né? exatamente. Muitos cohousings têm dia de visita, onde eles visitam as instalações todas, aí tem um dos membros vai explicando, mostrando. Então isso é muito rico para você pegar o jeitão assim da coisa, entendeu? Assim, vale a pena namorar o conceito, quem tiver tempo, quem tiver vontade, porque é uma coisa séria, né? É uma decisão que muda a vida, né? É uma decisão de vida, né? De vida. Ontem eu estava vendo gente lá que estava lá no Pioneer, nesse encontro, nesse Full Circle Meeting, que estão juntos há 25 anos. Imagina, os caras estão morando junto, perto, né? Casa a 50 metros, há 25 anos. Então, é uma vida que as pessoas. E Construída aí junto. eles e tomam as decisões todas. E olha que interessante, ontem, tinha 2 horas de Full Circle Meeting. Um dos temas que um dos membros do grupo trouxe durante 10, 15 minutos foi sobre a questão de reciclagem. Então você vê que tem pessoas envolvidas com questões importantes para o planeta, Sim. para a vida na Terra. Então você tem gente sensível, gente intelectual, gente prática, você tem professores, você tem vários professores, tem gente de estudiosos, assim, tal, arquitetos. Outra coisa que você pode ter no co-housing, se você está numa época de trabalho, você está ainda ativo, legal, você está com 40, 50, você pode ter escritórios, você pode ter um coworking no co-housing. Nos Então espaços.
Você tem um A coworking, criatividade também, assim, né, ela não tem limite, né? Eu acho que não dentro tem. desse grupo de pessoas que se estruturam, cada um vai dando esse tom do que querem construir juntos, né? Exatamente, exatamente. Edgar, estamos chegando no fim do nosso tempo aqui. Então, assim, você deixar alguma mensagem, alguma coisa que você acredite mesmo. E se o pessoal que está participando, depois, se tiver alguma dúvida, pode mandar para mim no direct ou direto para o Edgar e a gente também vai conversando. Quem quiser me mandar alguma coisa pode, ou no Facebook Edgar Verblovski, ou aqui no Instagram Edgar Verblovski, ou na Freeway, né, mandar um e-mail para a Freeway, edgar.freeway.tour.br, né, edgar@freeway.tour.br. E eu convido as pessoas que resolverem assim investir um pouco mais, se interessar mais, estudar um pouco para formar o seu, possivelmente, a participar desse curso que a gente deve começar no final do ano ou no começo do ano que vem de sociocracia aplicada a cohousing, onde a gente Ah, vai começar a focar essa questão grupo muito importante. E é lógico que a gente vai tangenciar outras questões e vai conseguir responder algumas questões outras assim relativas a cohousing, enfim. E falar obrigado para vocês todos, foi um prazer, para mim é uma delícia falar muito disso. porque Se eu pudesse, eu levaria vocês todos lá para a gente passear e olhar cohousing lá nos Estados Unidos e tudo mais, tá? Ou em outros países, acho uma delícia. A gente participar de um desses círculos, assim, desse jantar junto, é uma delícia. Lá no Pioneer Valley eles jantam junto 2 vezes por semana, todo mundo, é um espetáculo, assim, não eu acho muito vejo a hora da gente poder sentar todo mundo e para jantar. a gente sair dessa e poder estar junto, né, Luciana? Então, Muito Luciana, obrigado pelo convite, foi super obrigada a você. legal. Estou sempre à Adorei. disposição, porque trocar esses negócios e beijos para todos. Foi um prazer falar com vocês, embora eu não consegui. É um monólogo, mas assim, é um prazer. E a gente vai estar junto em outros momentos, tá bom? Obrigado Obrigada, por obrigada, estarem obrigada, aqui. Beijos pessoal. a todos. E Obrigada, parabéns, parabéns pelo teu programa, tá bom, Luciana? Viu? obrigada. Continue Está assim. sendo bom. Obrigadão, obrigada, Edgar. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau. Mais.